Meu nome é Rafael. Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre sistema, essas coisas muito chatas, eu vou falar um pouco só sobre como eu cheguei até aqui, né? Eu tenho 33 anos, pareço mais velho pela careca, mas, mas comecei minha carreira trabalhando como vendedor de sistema contábil em 2010 e a partir disso eu conheci a Omnia quando a Omnia ainda era uma startup, né? Oi, não é HDMI. Aqui, cara, do lado de cá. Você tá é, do lado errado. Voltando, eu comecei como vendedor do escritório de contabilidade e conheci uma rotina do escritório de contabilidade. Imagino que a Depuro, nosso cliente, deve ser complexo, mas há muito tempo já, antes da pandemia, né, no começo da pandemia. Mas o escritório de contabilidade é uma empresa que tem vários pequenos processos, né? E a Homem, quando me conquistou, ela me ensinou o seguinte, ó, tudo isso que vocês estão vendo aí de processo, ele vai se acabar. É algo que Pablo e o Rodrigo estavam falando aqui quando estavam falando sobre a Armorial, né? E como a Armorial se porta, porque esse processo operacional, o sistema vai engolir. Acho que essa é a ideia que mais me chamou a atenção lá em 2015. Hoje a Homem é candidata a unicórnio, né? É um sistema que é muito revolucionário, porque uma das coisas, quem é que usa planilha aqui? A gente falou sobre conciliação, sobre plano financeiro, mas quem usa planilha? Beleza. Quem usa planilha? Por favor, levante a mão. Todo mundo, né? Eu acho que essa foi a maior sacada dos designers, né? Das pessoas que projetaram o sistema da Omnia. Porque, veja, um sistema é exatamente o processo que vocês passam, o tempo que vocês passam para encontrar as informações e preencher a planilha. O sistema ele só faz isso. Quem conhece banco de dados, quem conhece um SQL, é uma planilha por trás, né? E o que é que a Omnia traz para esse mundo? Primeiro, que é um sistema em nuvem. Primeira coisa. Segundo, que é ilimitado de usuário. Enfim, eu não vou entrar tanto nas características. Eu não fiz o pito do café aqui com vocês, mas me chamem para tomar um café, para eu conhecer a empresa de vocês e a gente se aprofundar. Mas, para vocês entenderem um pouco, o sistema já foi mostrado para vocês, né? São apenas esses 6 quadradinhos, né? É uma coisa interessante é que esses quadrados eles se conversam. Então, se eu tenho hoje um atendimento, uma venda de empresa para empresa, eu vendo um produto de empresa para empresa, eu uso esse quadrado. Se eu faço prestação de serviço, eu uso esse quadrado e assim por diante. E esse sistema aqui, esses 6 quadradinhos, eles conseguem atender exatamente a qualquer tipo de empresa. Por quê, Rafa? Porque o advogado, a pessoa que cuida da água na da Depuro, a nossa amiga aqui, que também é cliente, conheceu a gente no último, que já é o terceiro evento que eu faço com o Pablo. Ela também é cliente homem, me conheceu aqui. Mas a ideia é que esse sistema, ele resume todos os processos da empresa de vocês. E quando eu digo todos, são o que são idênticos a vocês. Então é a compra do produto, é a venda do serviço, é a emissão da nota. E, obviamente, não vou entrar em todos os detalhes do sistema, tá? Mas aqui vocês conseguem entender que o sistema ele é muito simples, as características dele é muito simples. E para que isso? Para que você não gaste tanto tempo na compra, na venda, no fluxo de caixa, na conciliação, entendeu? Ele trabalha pelo Kanban, então aqui eu estou em vendas de produtos, aqui eu estou em venda de serviços, de contratos, né? E com um clique aqui, ó, nesse faturar aqui embaixo, o próprio sistema vai no site da prefeitura e emite nota fiscal para você, e emite o boleto, e manda para o cliente, e avisa que aquele boleto vai vencer. De forma tudo automática. E o mais bacana não tá só nesses processos que estão aqui. O mais bacana do sistema está no financeiro. Porque o financeiro, seu, são todos iguais. É entrada, é uma entrada e uma saída de dinheiro, onde tem que você entender. Esse dinheiro entrou, mas entrou como? O que é que eu vendi? Qual foi o cliente que eu vendi? Qual foi o serviço que eu prestei? Qual foi o produto que eu vendi? E se saiu, se eu paguei aluguel, se eu paguei condomínio, se eu paguei, se eu paguei os meus funcionários, imposto. E eu acho muito interessante o que Paulo falou,
que tem muito empresário que quando entende, beleza, entendi, o sistema vai fazer isso. Agora eu quero dar um passo a mais. Eu quero fazer o previsto realizado acontecer. E aí, eu vou entrar nesse capítulo, tá, minha gente? Mais uma vez, o meu objetivo aqui é falar sobre um capítulo. É uma reunião que eu vou ter com vocês, se vocês estiverem interessados, para eu entender todo o processo, né? Eu não vou ensinar vocês a prestar o serviço. Eu não vou ensinar vocês qual produto comprar. Mas todo esse, digamos assim, esse custo operacional mínimo para a tua empresa sobreviver, eu vou ter o processo feito e com esse processo feito você vai conseguir alcançar a gestão. Beleza? E esse processo feito está aqui, ó. Vamos lá. E qual é a dificuldade que a gente encontra aqui ou aqui? Acho que só no teu. Não, beleza, eu vou no dedão. É, vamos lá. Aqui eu tô falando e tô fazendo um orçamento de janeiro. E qual é o momento que o empresário viaja? Ele quer fazer exatamente acertar na mosca quanto que vai ser em fevereiro, por exemplo. Mas, porra, fevereiro o galo vai ser armado ali no centro da cidade. Vai ser um transtorno para eu conseguir vender, porque a minha empresa fica lá, o tempo de fevereiro é menor. Então, esse cálculo pode ser feito tanto aqui, onde eu posso pegar o mouse, venda de mercadorias e informar o valor que eu vou vender, certo? Ou eu posso também vir aqui em relatórios de ordem de serviço e tirar um relatório de faturamento por período e ver o quanto é que eu faturei de fato no ano anterior. E aí sim tem uma política comercial, onde você vai ter ações para conseguir aumentar em 10, em 20, em 30. Essa é a diferença que na hora que eu visito vocês, eu falo sempre, eu não vendo o sistema. Eu vendo a mudança da cultura da tua empresa para se adaptar a este processo, né? O meu sistema eu acho o melhor do mundo, mas você pode ter um sistema que você acha o melhor do mundo. E a gente pode sentar, conversar e ver de fato qual é o custo operacional que você tem hoje e o que é que você teria quando você alcançasse ou viesse para a Omnia, certo? E o sistema, de forma muito simples, eu vou aqui, ó, em fevereiro, atualizar, aqui em cima, ó, imprimir, e vou tirar um PDF desse mês específico, do previsto e realizado. Tá aqui o caixa. Não, fevereiro não inclui as informações, só um minutinho. Pronto. Aqui no mês de janeiro, no orçamento, a gente tem 3 colunas importantíssimas, né? O orçado. Então eu sei aqui que esse mês de janeiro eu vou ter 245 mil de receita e eu vou ter uma quantidade de despesa de 123. Então vou me dar um resultado positivo de 121 mil. Beleza? Show. Esta coluna aqui, ela é atualizada automaticamente. Aí você fala, pô, Rafa, peraí. Como é que ela vai ser atualizada automaticamente nas receitas? Primeiro, se você trabalha com um serviço e você colocou uma nova ordem de serviço, então eu coloquei o teu cliente que tu vai fazer a tatuagem, já falei com ele quanto é que seria o orçado da tatuagem e já agendei para a próxima semana. O sistema financeiro, ele já identifica que essa receita vai cair. Basta? Tua barbearia. Tu vai fazer um plano de recorrência. É importantíssimo que você tire um fluxo de caixa. E entenda o valor fixo que você vai ter por mês e isso vai ser automaticamente atualizado aqui. Criou-se um novo contrato, criou-se uma nova ordem de serviço, já está aqui no financeiro. Não precisa ninguém linkar nada. Beleza? Importantíssimo isso. E se eu vender produto? Pior ainda, eu digo. Porque envolve compra, envolve quantidade de estoque, envolve tributação, envolve porção de coisas. Exato. Mas se você coloca um pedido de venda que eu não fechei ainda e coloco lá a forma de pagamento, e é obrigatório, senão você não fecha o pedido de venda,
ele também está no financeiro, né? Isso é importante. E as outras coisas também são as despesas. Vejam, as despesas aqui com compra de mercadoria para revenda, olha o valor que está aqui. 6 milhões. Eu tinha orçado 100 mil. O que seria isso? Vamos olhar, né? Vamos para o sistema. Vê. Aqui em compras, o processo de compras, como eu falei, né? Eu entendo qualquer empresa. Qualquer empresa funciona compras desse jeito. Primeiro eu faço a requisição, pedido de compra, eu aprovo, o fornecedor fatura, eu recebo e confiro. Todos esses valores que estão aqui, ó, são notas fiscais. Quantas notas fiscais tem aqui? 503, que eu ainda não recebi. Por isso, se eu não recebi, eu ainda não paguei. Por isso, quando eu tiro aqui um orçamento, os 6 milhões estão aqui. Isso é muito importante. E outra coisa massa, se eu estou aqui no relatório do orçado e realizado, nesses 6 milhões aqui, ó, de mercadorias, quando eu dou 2 cliques, eu consigo ver quais são os lançamentos que vão compor esses 6 milhões. É só eu clicar aqui e ele vai me mandar uma planilha e me informar que é uma previsão de pedido de compra com a data, com o documento, com o fornecedor, se foi realizado, se vai realizar e a observação. Então, de forma muito simples, com poucos cliques, olha a quantidade de processos, de coisas que vocês precisam fazer internamente, de entrar em contato com compras, com vendas, saber se pagou, se não pagou, saber como é que está o banco, e tudo aqui em 3, 4, 5 telas. Tá? Meu tempo tá como? 5 minutos. Não, tá de boa. Gente, eu tenho uma missão com vocês quando eu visito a empresa, é fazer esse sistema funcionar. Eu tenho clientes aqui que podem falar, vocês podem conversar com eles, mas a ideia é que vocês consigam andar com as próprias pernas. A ideia é que vocês mudem pessoas lá dentro e os treinamentos fiquem disponíveis aqui. Que seja um sistema que tenha uma linguagem muito fácil de se utilizar. E eu acho que esse é o meu principal objetivo, assim, de tentar mudar a cultura das empresas. E não é fácil. É fácil? Não é fácil, mas é muito possível. Muito possível. E uma outra coisa que eu queria só para finalizar, que é o seguinte. Todo sistema precisa gerar relatório. Todo ele. Só que para mim, relatório é a segunda coisa mais importante. A primeira é operacional. Qual é o custo operacional de tempo, de clique, para aquele sistema conseguir gerar o relatório correto? Mostrei para vocês que o processo dentro do sistema é simples, só com um capítulo do previsto e realizado. Mas os relatórios que a gente tem aqui, todos esses aqui, ó, eles são integralmente o que está no banco de dados do sistema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tirar aqui um relatório de período, eu consigo tirar um contas a pagar e receber dos próximos 60 dias. Então, eu vou ter um planejamento de caixa de 60 dias e mandar executar. E qual é a ideia no final? É que essas planilhas, quando eu pedi para que vocês levantassem o braço, a gente levantou 2 braços e as 2 pernas. É que aquela planilha, ela vai continuar existindo na tua vida. Você não vai abandoná-la, calma. Só que ela vai vir para dentro do sistema. E a alimentação dela será por conta da própria função, não do sistema, mas da tua empresa. Se todo mundo da empresa usa o sistema, as planilhas que vocês têm vão estar no sistema e elas vão ter que começar a ter posições. É a posição do dia tal. Eu tirei esse relatório dia tal, aquela planilha daquele jeito. Se eu tirar ela amanhã, ela já vai estar atualizada. E uma outra coisa para vocês entenderem, como é que a gente faz isso? A gente organiza esse relatório e salva ele com o nome que eu quiser, tá? Eu tirei um aqui, ó, que eu coloquei "O futuro já começou", que é contas a pagar futuro. Muito simples, eu fiz ali quando estava sentado no sofazinho ali. O
que é o seguinte. Aqui eu tenho a previsão para 2023 no mês de fevereiro. Aluguel, 2.700. Energia elétrica, 290. E assim eu tenho 23.314 para pagar nesse período. Se eu quiser colocar mais informação nesse relatório, eu venho aqui, ó, em Campos, e, por exemplo, Rafa, eu preciso do nome de quem eu estou pagando. Quem eu paguei o aluguel? Aí eu coloco aqui, o nome cliente fornecedor. Apliquei. E aqui eu consigo saber quem são, se é o Adalto, se é o Açúcar Caruaru, enfim. A gente consegue, aqui dentro dos campos, colocar todas as informações que eu quiser dentro do relatório. Então, repito, a planilha que você tem de contas a pagar, de contas a receber, de pagamento a vendedor, a comissionamento, a gente pega essa planilha, coloca aqui dentro, até para que essa mudança de cultura, eu lembro que meu objetivo é mudar a cultura de vocês, para que vocês se tornem mais gestores. Se vocês convidam ou chamam o Pablo para uma visita, para ele dar um suporte ou até prestar um serviço em relação à consultoria, a primeira coisa que ele vai perguntar, onde estão os dados? É no sistema? É na planilha? Ou é aquele sistema que quando você abre tem 420 mil a receber? Ou no caixa? E vocês precisam entender o quão importante é a gestão do caixa, né? Para finalizar, de verdade, eu estou disponível para a gente conversar, para a gente. Eu quero visitar, eu tenho consultores também para visitar a empresa de vocês. E o recado que eu quero deixar em relação ao caixa é que as empresas elas sobrevivem sem lucro. Podem sobreviver um ano, se brincar, 2 anos, dependendo do porte de investimento do seu caixa. Mas, como eu falei agora, a empresa não vive sem caixa. Chegar no final do mês, todo mundo tem que ser pago, seus fornecedores. Caso contrário, a empresa fecha. E não estou inventando isso. Se você colocar lá a mortalidade das empresas brasileiras, a quantidade de coisa que tem sobre o assunto, não é de hoje que a gente fala sobre isso. Muito obrigado mesmo. E Parabéns aí. visitar vocês.